Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. E no episódio de hoje nós vamos discutir o capítulo 15 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a final da Copa de Quadribol. Animadíssimas, inclusive. Andresa, as listas. Percebi pelo seu tom de voz. Personagens novos apresentados nesse capítulo são Warrington, Bowley e Derek. Que são, só por contexto, são os jogadores da Sonserina e não tem... A gente não sabe nem se é o nome ou se é o sobrenome, e ninguém se importa, porque são Sonserinos. Então, assim, quem se importa? É bom, né? que ela mesmo que tá falando. Não, porque é assim, né? Não, mas depois eles vão aparecer de novo, principalmente na Ordem da Fênix. Se você diz, então, tá bom. Feitiços, objetos e criaturas apresentadas, temos o feitiço para animar e as parcas. O que são parcas, senhora? Então, primeiro eu quero discutir o feitiço para animar. Porque na minha época chamava fluoxetina. Aqui já chama feitiço para animar. É engraçado que na hora que aparece o Rony, acho que é o Rony que fala, a Hermione bem que poderia, né, usar de um feitiço para animar sim, agora. Sim. Essa justificativa de que não precisa de psicólogo, de terapeuta em Hogwarts. Faz um feitiço pra animar aí e é isso, né? E fica feliz. Tá feliz? Tá resolvido. E as parcas, mano? As parcas deu o que falar, né? Inclusive eu tenho que abrir o site aqui que eu não abri ainda. É importante. A gente tava lendo, a Jéssica lê a versão em inglês e aí lá tava escrito Fates, mas aí ela identificou só como destino. Mas quando eu li em português... porque, na verdade, porque não tá nem com letra maiúscula. Então tá eu só achei fates, que seria, tipo, destinos, o plural de destino, que é fate. Então... Mas, desculpa, pode Mas continuar. na versão em português tá Parcas, que já é um nome bem estranho, e com um P maiúsculo, como se fosse mesmo um nome de algo mais importante, né? E aí a gente deu uma pesquisadinha rápida e descobriu que... na verdade, isso aqui eu tô lendo direto da Wikipédia, vocês mesmos poderiam ter pesquisado aí, mas pra evitar que vocês pausem o podcast e vão atrás disso, continuem Eu já fiz isso algumas vezes, né? Vai no Google! Continuem ouvindo e eu vou explicar. De acordo com a Wikipédia, isso aqui mesmo, direto. As parcas, na mitologia romana, são as moiras, na mitologia grega, eram filhas da noite, ou de Zeus e Temis, divindades que controlam o destino dos mortais e determinam o curso da vida humana, decidindo questões como vida e morte, de maneira que nem Zeus poderia contestar suas decisões. São também designadas Fates, né? E daí vem o termo fatalidade. E são 3 deusas, a nona, a 10ª e morta. Nona tece o fio da vida, 10ª cura da sua extensão e do caminho, e morta corta o fio. Pra gente que fala português com a língua latina, o morta fica muito claro o que significa, né? Mas aí essa é uma definição bem simples aqui, e só interessante notar também que elas aparecem em Percy Jackson. Quando a Andresa falou das parcas e eu joguei no Google, eu lembrei que tem uma cena com as parcas no Percy Jackson, o primeiro livro. E aí eu falei, é mesmo, as veinhas tecendo fio, já sei quem é. Então, se você leu também, além de Harry Potter, o Percy Jackson, você já sabe o que são as parcas. Eu achei muito legal que a Lia Wyler trouxe a tradução, apesar de, às vezes, em inglês passar bem despercebido mesmo. A gente recebeu também um comentário do Bruno Kelton e eu achei muito assim, cara, como é que a gente tava em 3 pessoas no podcast e não percebeu? Que é falando, a gente citou no episódio passado que tem aquela questão do débito de vida, né, do Snape pra com o Tiago, e a gente citou que não acontece de novo na série, né, e na verdade acontece. Que a gente achava, E não só acontece, como acontece neste livro. Essencial. Que o Harry salva a vida do Pedro Pettigrew quando o Lupin e o Sirius querem matar ele, e depois lá em Relíquias da Morte essa dívida é paga, né, e parece que é até meio que inconsciente do Pettigrew, que ele não escolhe, por assim dizer, salvar o Harry. Tanto que depois a mão... Enfim, vocês lembram do que acontece mais ou menos lá na mansão Malfoy, mas o Pettigrew salva a vida do Harry porque o Harry salvou a vida dele. Então, aí a teoria do Bruno é de que justamente é algo que existe, que é tangível e que você tem que pagar. E, enfim... Bem interessante e muito bem lembrado. Eu acho, na verdade, que eu gosto muito da teoria de que não é algo tangível, justamente porque eu acho que demonstraria uma parte ali do Snape que é tipo, nossa,
a contragosto, eu escolho admitir que, de fato, o Thiago salvou a minha vida. Eu acho que tudo que é meio que, tipo... Forçado. Imposto no personagem, você nega a ele o desenvolvimento, sabe? O livre-arbítrio dele mesmo, sabe? De desenvolver e enfim... Mas, se existe, é isso. Então, assim, muito obrigada ao Bruno por ter apontado, né? Que a gente não percebeu mesmo. E mandem aí seus comentários, o que vocês acham. Sempre, por favor. Uhum. O trio fica devastado diante da notícia de que Bicurso será executado. Eles conversam com Hagrid durante uma aula de trato das criaturas mágicas e, na volta, Malfoy ofende o meio gigante e leva um belo tapa de Hermione como resposta. Amo muito essa cena, cara. Pouco. Uma das poucas cenas que eu prefiro no filme do que no livro. Eu também. Filme ela dá logo um murrão mesmo. E xinga ele de um monte de coisa. Não, no livro ela também xinga, né? Mas no filme ela dá um murrão. Não é. E boatos também, não sei quão verdadeiro é isso, boatos de que essa cena era pra ter sido um tapa, né? E a Emma Watson deu Improvisou! Improvisou! No Tom Felton. E eu não sei até onde que esse boato é verdade, porque eu sempre li, tipo, curiosidades de Harry Potter. Eu nunca vi, tipo, os atores falando, sabe? Tipo, a própria Emma Watson falando, não, eu dei um soco. Perguntar pro Tom Felton, que ele é tão ativo nas redes sociais, talvez ele responda. Tomou um soco mesmo? Ou foi só, tipo... Ele vai dizer que foi. Então, na verdade, essa parte aqui eu fiquei muito... Bom, primeiro comentário geral do capítulo pra mim, muito maior do que eu achava que seria. Nossa, eu também. Eu fui lendo e não acabava. Eu fui lendo, na verdade, nem chegava o negócio do quadribol. Eu tava assim, meu Deus do céu, não vai acabar mais. Eu não me lembrava que tinha tudo isso. E assim, na verdade, eu fiquei bastante focada, assim, nesse começo e no personagem do Hagrid. Eu acho que pra mim, se a estrela do capítulo anterior foi o Snape, nesse capítulo é o Hagrid, sabe? E... eu fiquei muito focada nessa frase que ele fala na carta pra Hermione, tipo assim, ó, Bicurso gostou de Londres. Ai, muito. E aí eu já fiquei, tipo assim, viajando, sabe? Tipo, em como uma carta é escrita, sabe? Como que funciona escrever uma carta. Tipo, geralmente ela é longa. Na carta você coloca tudo que precisa ser dito, né? Em uma mensagem só e etc. Diferente de uma mensagem instantânea, tipo SMS, que você manda um escrito oi, aí depois você manda outro escrito tudo bem. Depois você manda outro, tipo assim, preciso te pedir um favor. Aí depois passo você raiva manda com isso, mas tá bom. Nossa, passo muita raiva. Mas é normal. Inclusive, eu queria comentar que é muito legal perceber nos nossos dias de hoje como o e-mail, que é o correio eletrônico, né, electronic mail, ele se assemelha muito à carta, apesar de ele ser algo tecnológico, né? No e-mail é isso, você fala oi, manda toda a mensagem. Tem todo o que você formato, quer mandar, né? Deixa o seu agradecimento lá, envia, a pessoa te responde quando ela pode. Eu amo. Sabe? Então, tipo assim, se quer comunicar comigo, comunica por e-mail, não me manda WhatsApp, não. Quem é que fez isso? O Thales te mandou um oi, você ficou esperando, tipo assim, fala logo o que você quer. Que você Não. É de famoso que falou, tipo assim, não acesse mais o WhatsApp, não tem mais rede social, se quiser me manda um e-mail. Entendi. Foi um famoso que tava, tipo assim, e aí tem os memes, tipo assim, eu tô bem aqui, assim, só um pouquinho de fazer isso aqui também. Entendi. Não, eu achei que era aquele dia que você tinha comentado comigo que o Thales queria te perguntar um negócio, e aí ele te mandou, oi, tudo bem? Nossa, e aí eu você passo já, raiva. tipo assim, não, manda logo o que você quer, sabe? Nossa, tipo eu passo assim. raiva, é sério, gente, eu não tenho paciência. A pessoa manda, eu não vou falar tudo bem, não, eu vou ficar esperando até a boa vontade dela de falar. Pedindo o favor que você quer pedir, ou falando o que você quer falar. Eu não vou responder tudo e com você, aí esperar a sua resposta. Ai, preguiça, gente. Bem também. Eu sou uma senhora. Eu mesma. Enfim, aí eu tava dizendo tudo isso, que eu acho muito legal de como que uma carta é escrita, né? De como que tudo que tá escrito na carta é algo que necessariamente tinha que estar lá. Então me chama muita atenção esse Bicurso gostou muito de Londres, ou aproveitou muito Londres. Porque o fato de que o Hagrid colocou esse trecho na carta mostra uma compaixão muito grande do personagem. Porque a gente já sabe muito, que ele é um personagem cheio de compaixão, mas é muito bom ter essa lembrança toda vez que possível, né? Que é reacendida essa discussão. Que a gente seja relembrado que ele tem tanta compaixão e demonstrar que ele tentou fazer a viagem ser agradável pro Bicurso, sabe? Era uma formalidade, ele precisava levar o Bicurso pra Londres, mas ele não precisava fazer o Bicurso aproveitar a viagem pra Londres. Sim. Ele precisava levar o Bicurso de A a B, ele não precisava fazer o Bicurso gostar do percurso. Né, do percurso de A a B, e mesmo assim ele se importou em fazer. Ai, nossa, Hagrid, esquecidinha no coração. Sim. E aí, na verdade, eu especulo aqui que talvez a Hermione tenha tentado confortar o Hagrid. Tipo, o Hagrid estava muito nervoso, que eu preciso levar o Bicurso pra Londres.
E existe um headcanon, assim, que eu, pelo menos, faço parte dele, eu concordo com ele, de que a Hermione é de Londres, ou pelo menos que ela mora em Londres com os pais dela. Nunca parei pra pensar nisso. E ela tentou, tipo, acalmar o Hagrid, tipo, não, leva ele vai gostar muito de Londres é muito legal, sabe? Tipo assim, tentando acalmar o Hagrid falando isso. Por isso o Hagrid responde na carta de que, tipo, olha, aconteceu, ele vai ter que ser sacrificado, mas, nossa, ele gostou muito de Londres, Hermione, sabe? Tipo, enfim. E aí fica a pergunta, né, na verdade, aqui. Como que o Hagrid passou despercebido em Londres como um hipogrifo? Eu fiquei me perguntando. Eu acho que... Ai, como é que ele vai pra Londres? Quando ele foi buscar Expresso. Quando ele foi buscar o Harry, a gente não sabe como que ele foi, mas lá dentro ele se locomoveu por metrô, né? E a gente sabe que ele usa uma magiazinha ali ou outra, sem contar pra ninguém, porque, né, meu guarda-chuva cor-de-rosa. Com o bicurso ele foi no Expresso Hogwarts, porque ele fala que reservou lugar pra 2. Não, no Noite Bus, não? Ah, no Noite Bus é verdade. Ele foi no... então ele já saiu lá na porta, com certeza. E ninguém viu ele descendo do ônibus e entrando com... Não, porque os trouxas ver só o que eles querem ver. Entendi. Entendeu? Cavalo voador. Cavalo com cabeça de águia, mas tudo bem. Mais um dia em Londres. Ai, Londres é uma cidade maluca. Mas na verdade aí eu continuo nessa especulação, né? De que, tipo, como que um animal de tão grande porte igual o Umbicus pode ter aproveitado a viagem pra Londres, sabe? Porque Londres é a versão britânica da São Paulo, é uma selva de pedra, né? O que um animal pode ter aproveitado? Tipo, do tamanho de um cavalo, ou maior até que um cavalo, pode ter aproveitado em Londres. Não, o máximo que ele deve ter conhecido foi o Beco Diagonal. Não faz nem sentido. Porque ele não passeou pelos parques de Londres. Então, é isso que eu penso, sabe? Mas enfim, aqui tem um paralelo também com a Ordem da Fênix, né? Que alguém é levado ao tribunal por um crime que cometeu em legítima defesa, né? Tipo, um Harry cometeu o crime de fazer o patrono na frente do trouxa, mas foi em legítima defesa. E o Bicurso é a mesma coisa, né? O Malfoy tava sendo um otário e aí o animal se defendeu. Então temos aí o paralelo da situação. Eu acho muito bonito a Hermione se desculpando pelo Perebas. Tipo assim, falando como ela se sente finalmente, né? Porque até então ela tava só guardando e demonstrando raiva, né? Meio que relutando em admitir, né? Não tô nem aí pra esse rato, ele nem era, sabe? Tipo, deixa eu estudar aqui, é melhor que eu faço. E só que agora, tipo assim, ela fala que ela realmente sentiu muito na hora, né? Ela não mostrou, mas ela realmente sentiu. Eu acho muito bonita essa cena. É legal. E depois do soco do Malfoy, tapa, né? Mas pra mim vai ser soco. O Rony parece assim, a gente começa a ver ele se apaixonando pela Hermione. Eu acho muito bonito. Ele olhando pra ela ao mesmo tempo espantado e impressionado. Eu tenho a minha teoria de que na verdade começa lá em Câmara Secreta, né? Com o ciúminho dele com o Lockhart. É verdade. Mas aqui vai confirmando, mas aqui né? ele vai, tem muito claro aqui. Aí em Cálice de Fogo o negócio desanda. Porque se não desandar não tem graça. Não tem. Não, eu tinha esquecido que nessa parte aí tem a aula de trato das criaturas mágicas, né? Sim. O Hagrid fala um negócio, tipo assim, que ele quer compensar o Bicurso, né? Pelo que aconteceu. E, nossa, mano, o gatilho, assim, sabe? Ativado, porque o Hagrid tá querendo compensar o Bicurso pelo que aconteceu, porque o Hagrid acha que ele é culpado pelo que aconteceu, né? Na cabeça dele funciona, tipo assim, se eu não tivesse trazido o hipogrifo pra aula, o hipogrifo não tinha atacado o Malfoy, e aí o Bicurso não teria ido a julgamento, e o Bicurso não ia ser condenado, e ele não ia ser sacrificado. E aí ativa aquele gatilho que eu já falei dele naquele texto que ninguém leu lá do site, do traumas fantásticos de onde habitam, que ele sente a mesma coisa com Aragog, por exemplo. Levar Aragog pra Floresta Proibida, conseguir uma esposa pra Aragog foi a forma dele de compensar Aragog, porque se ele não tivesse mantido ela no malão, se ele não tivesse mantido ela no malão, ela não teria sido, né, designada como culpada por ter matado a Murta, né? E a gente sabe que não foi ela, mas o Hagrid ele internaliza essa culpa no sentido de se eu não tivesse, né, com ela aqui, ela não teria sido culpada. Eu falo ela no sentido de aranha, a gente já, né, enfim, já passou por isso lá na Câmara Secreta, vocês entenderam, é uma aranha macho, mas enfim. Se vocês quiserem ler esse texto, tá lá no nosso site. Aí ela destruiu meu áudio com a folha do papel. Desculpa, eu tava virando a página depois você começou a falar, então foi mesmo.
Se vocês quiserem ler, esse texto tá lá no nosso site, Salão Comunal, como é? salãocomunalpodcast.com.br. Quem vê assim nem pensa que paga a hospedagem do site, que tá gastando Toda dinheiro. semana entra lá pra fazer o upload. Né? Pois é, enfim, chama salãocomunalpodcast.com.br e o texto se chama Traumas Fantásticos e Onde Habitam. É um texto, uma avaliação minha, por assim dizer, um ode sobre ao personagem Hagrid, que eu gosto muito. Durante a aula de feitiços, Harry e Rony aprendem sobre o feitiço para animar e percebem que Hermione não está na aula. Mais tarde encontram a garota na Torre da Grifinória e ao perceber que esqueceu de comparecer à aula, ela vai se desculpar com o professor Flitwick. E aí, mano, me diga. Diga o quê? Acha que tinha alguma coisa pra dizer sobre essa parte? Não, eu tenho, mas é antes de começar. Assim que eles saem da aula, eles vão pro salão comunal. De tratos. Aula de tratos? Não, é aula de feitiços. Assim que terminar a aula de feitiços, eles vão lá pro salão comunal atrás da Hermione, né? Ah, sim. E aí fala assim, eles treparam pelo buraco do retrato pra chegar à sala comunal. E eu sempre esqueço que tu tem que subir. Mano, que pra buraco entrar. é literalmente um buraco na parede. Não é tipo uma porta na parede. Porta. Porque no filme é uma porta. É um buraco na parede. Eu lembro que a gente passou por isso quando no primeiro livro fala que o Neville precisava tipo de um pezinho pra ele poder conseguir subir. Tipo, mano, é um negócio muito secreto, sabe? Não, Aquele e daí negócio o negócio que eu fico pensando porque não tem, a gente não sabe se tem, tipo... E se fosse um cadeirante? Ah, mas aí, né, capacitismo no mundo bruxo. Tem. A gente pode falar do Flitwick, aquela vez que a gente comentou que ele tinha que subir em cima de uma pilha de livros pra dar aula. E as escadas de mágico, Hogwarts, porque é só escada, não tem rampa de Hogwarts que se move. A gente for falar do capacitismo no mundo bruxo, a gente fica aqui um episódio inteiro. Nossa, eu fiquei chocada, porque foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu sempre esqueço que é um buraco que tu tem que subir. E aí eu fiquei pensando, tipo, eles subiram. Mas e quem não consegue subir? Justamente. É muito... Nossa... Enfim. Não, e aí fora que o negócio de ser um buraco na parede atrás de um retrato é justamente pra esconder a entrada. Sim. Então, teoricamente, nem os alunos de outras casas não sabem onde fica a entrada, né, do salão comunal. E é aquele negócio do separatismo, né, enfim. Mas dei uma pesquisada aí, pra quem nunca ouviu esse termo antes, esse termo chamado capacitismo, deem uma pesquisada sobre, e se vocês nunca ouviram ele antes, vocês vão ficar muito chocados de descobrir como certas coisas funcionam na nossa sociedade. E até assim, só pra gente, né, não passar muito por cima desse assunto, mas eu li uma frase uma vez falando, tipo assim, eventualmente, todos nós que envelhecemos, um dia vamos ter dificuldades de locomoção. Porém, a nossa sociedade não é preparada para pessoas com dificuldade de locomoção. Isso eu acho muito incrível aqui da Nova Zelândia. Saindo um pouco assim, mas é tipo tudo tão acessível. Eu fiz faculdade de turismo, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente tem muito isso de acessibilidade, porque tu tem que sempre, qualquer espaço turístico, ele tem que ser acessível para todo mundo. Para todos, né? E então tem muito isso de tu pensar naquele negócio com acessibilidade pra todos. E logo que eu cheguei aqui na Nova Zelândia era tipo, meu Deus, que paraíso, sabe? Tudo acessível, tudo bem pensado pra todo mundo, muito incrível. E... Quando você pensa em rampas, por exemplo, você não tá só pensando numa pessoa que usa cadeira de rodas. Não, exatamente. Você tá pensando muito também numa mãe, por exemplo, que usa um carrinho de bebê. Então aqui é muito comum a gente ver casais jovens terem, sei lá, 4, 5 filhos e terem 4, 5 filhos por escolha, tipo 4, 5 filhos planejados, porque justamente esse país aqui, que sem querer ficar rasgando cedo pra Nova Zelândia, mas já rasgando porque é o que a gente faz na nossa vida diária, é um país extremamente preparado pra quem quer criar crianças, né? Muitos parques, todas assim, trilhas no meio do mato são acessíveis pra carrinho de bebê, são acessíveis pra você entrar com pets. Então aqui é o melhor lugar do mundo, eu sempre brinco, pra criar menino e cachorro. É o melhor lugar do mundo. Verdade. Então assim, pra você acessar tudo aqui com carrinho de bebê, por exemplo, você consegue. Então é muito comum você ver famílias muito grandes, assim, com bebês pequenos e fazendo todas as atividades que qualquer família faça normalmente, sabe? Ir numa trilha, ir numa praia. Sim. Né? Enfim, até escalar montanhas, você consegue ver trilhas que são apropriadas pra carrinhos de bebê e cadeiras de rodas. É muito legal isso. Algo mais da aula de feitiços? Com certeza, eu tenho muita coisa pra falar sobre a aula de feitiços, Nanda, porque aqui... Vai lá. Aqui tem um ponto muito chave desse Mas livro. Três parágrafos só de aula de feitiços? Só 3? Só 3.
3 com os parágrafos e tudo? 3 parágrafos. 3 parágrafos. Brincadeiras à parte, esses 3 parágrafos tem um ponto muito chave desse livro. Que eu nem vi, porque não tem nada marcado aqui. Não, tá. que eu acho que, tipo, muita gente passa por cima e depois fica assim, eu não entendi como é que funciona esse negócio de viagem no tempo Isso aí eu acho que foi uma mensagem pra mim, vai. Não, você entendeu como é que funciona. Só que tem muita gente que fica tipo assim, por que eles não voltaram no passado, por exemplo, pra impedir que o Voldemort matasse os Potter? Porque o Vira-Tempo não volta mais que algumas horas. Por que eles não voltaram ao passado então e pegaram o Perebas antes dele se transformar de rato? Aqui a gente tem uma hora que a autora brilhantemente, a autora brilhantemente aqui com toda, né, enfim, que né, você já as sabe, ressalvas que a gente tem em relação à autora, ela brilhantemente aqui, ela explicou como que funciona viagem no tempo em Hogwarts, no mundo bruxo, na verdade. Porque o Harry e o Rony chegam na Hermione, você não foi na aula de feitiços? Ela, meu Deus, eu esqueci. E aí, em vez dela usar o vira-tempo, tipo assim, eu esqueci, então eu posso, né, voltar aqui agora e ir na aula de feitiços. Não, ela não pode. Não, ela não porque pode. O Rony e o Harry já falaram pra ela, tipo assim, você não foi. Então, se ela não foi antes, ela não pode ir agora, entendeu? Então, o que ela faz? Ela vai se desculpar com o professor Flitwick. E isso é uma forma muito simples da autora explicar que o que já aconteceu, não aconteceu. Pode. Não dá pra mudar o que já aconteceu. E aí, aqui agora... Deixa eu até respirar fundo, porque agora eu vou fazer a indicação que a Andresa mais estava esperando que eu fizesse nesse Prisioneiro de Azkaban. Eu quero indicar pra vocês uma série original da Netflix, de origem alemã, chamada Dark. De novo isso. Todo dia isso. O mesmo que eu acabei de falar. Pois é, eu quero indicar pra vocês a série original Netflix, alemã, chamada Dark. Que, assim, eu não consigo... Eu tentei de todo jeito pensar num resumo, mas não consigo. Sem dar spoilers. Muita treta, só isso. Muita treta, muita viagem no tempo. Muita viagem. Eu não consigo dar um resumo aqui pra vocês sem dar spoiler. Mas a série envolve muito viagem no tempo. Eu acho que exemplifica muito bem essa questão que é mostrada aqui, que é de que o que já aconteceu e não pode ser mudado. Então, pra quem gosta desse tipo dessa abordagem de viagem no tempo igual de Prisioneiro de Azkaban, vocês vão assistir Dark, vocês vão gostar muito, a minha opinião. Eu não gostei. Todo mundo no Instagram depois. Não gostou! Ai, gente. A Andresa não teve muita Eu assisti a primeira temporada, mas eu não... Pra terminar de assistir, enfim. Aqui acaba que, apesar da autora explicar aqui muito bem como que funciona o vira-tempo, ela deixar claro que o que já aconteceu, que o vira-tempo não consegue voltar mais que algumas horas. Ainda assim, eu acho que muita gente ficou meio que especulando, e aí a autora acaba por dar um fim, né, nos vira-tempos todos, e justamente em Ordem da Fênix, que tem também um paralelo, que todos eles são destruídos na batalha do Ministério. Aí a gente tem criança amaldiçoada, aí a gente já entra numa outra discussão. Eu estou ponderando ultimamente se eu realmente vou ler isso ou não, né? Tô conversando com a Andresa aqui agora pela primeira vez, inclusive, porque, olha, tá impossível de lidar ultimamente. Meu relacionamento com o Harry Potter está na corda bamba. Queria dizer pra vocês, sem querer fazer muito drama, mas... Enfim, estamos ponderando, eu falo pela Andresa. Não está sendo fácil. Estamos ponderando se vamos a gente é um ler só, ou não, vocês porque sabem. nós somos um ser único, né? Estamos ponderando se vamos ler Criança Amaldiçoada nesse podcast, mas eu tô brincando, eu falo muito isso, de que, tipo, eu falo pela Andresa, mas nesse exemplo, né, por exemplo, não adianta eu falar que não vou ler, a Andresa falar que vai ler, ela vai fazer o podcast sozinha, então assim, não, né, querida? Então, assim, né, mas o que eu quis dizer é que no universo de Harry Potter, dos 7 livros, os vira-tempos são destruídos. Porque justamente eu acho que o pessoal não entendeu muito bem o conceito e a própria autora quis deixar o final dela como, né, cravado em pedra. E ok, né? Ela faz o que ela quer, é a obra dela. Mas uma outra parte também que me chama muita atenção desse trecho de 3 parágrafos é que a Hermione ela vai pedir desculpa pro Flitwick. Olha a trava-língua. Sim. E aí eu já fiquei aqui conjecturando aquela conversa de novo, aquela conversa que a Minerva teve com a Hermione no começo do ano letivo. Sim. A gente não sabe qual foi o teor da conversa. Depois a gente descobre que foi quando a Minerva entregou o vira-tempo pra ela, mas a gente não sabe de fato que palavras foram usadas. Mas eu tenho pra mim, e eu especulo aqui, que uma das orientações que a Minerva deu foi tipo, mantenha-se muito atenta e não perca nenhuma aula. Uhum. Então, quando ela perde uma aula,
ela já começa a se sentir muito culpada. Meu Deus, eu desapontei a Minerva, né? Que a gente já talvez sabe que ela seja é, tipo, a ídola dela. E eu preciso me desculpar pessoalmente com o Flitwick. E aí eu imagino, porque depois a gente vê um desastre, por assim dizer, que acontece na aula de adivinhação. Que vira uma bola de neve, na minha opinião, em relação a Hermione, que é... Ela pegou o vira-tempo emprestado pra ela poder tomar mais matérias eletivas, né? Que são matérias optativas. Sim. Ela usou o vira-tempo pra isso. E aí ela começou a perder, né, o controle das coisas. Ela tá literalmente muito cansada. E agora ela começou a perder as aulas obrigatórias, porque ela estava tentando fazer as aulas optativas todas. Então acho que vira um ciclo na cabeça dela, tipo assim, o que eu tô fazendo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí ela surta, né? Alerta de spoiler aqui do próximo tópico. Ela surta na aula de adivinhação e ela fala, não quero isso mais. Tipo assim, tô de saco cheio disso aqui, tá atrapalhando. E ela até fala, né? Tipo assim, eu podia estar trabalhando no feitiço pra animar, em vez de estar aqui olhando pra essa... Ela fica com esse negócio, né? Do feitiço de animar que ela perdeu, porque ela jura que vai cair na prova. E é o negócio da responsabilidade que ela tomou pra ela mesma ali, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante. Esses 3 parágrafos são muito, tipo assim, sabe? Nada a ver com nada. Mas se você analisa, dá pra tirar muita coisa. Eu fiquei muito presa nessa parte anterior do quadribol. Então, eu acho que eu tirei muita coisa disso, porque justamente eu não queria nem olhar pra parte do quadribol. A gente vai chegar lá na parte do quadribol. Mas, enfim, eu tirei muitos insights, assim, dessa primeira parte do capítulo. Primeira metade. Aí, só pra finalizar também, vamos lembrar aqui que o bicho-papão da Hermione é justamente a Minerva falando pra ela que ela reprovou em todas as matérias. Ou seja, como é que o negócio tá se construindo na cabeça dela, né? Muito e aí, forte. de novo, o bicho-papão da Hermione não é a Minerva. O bicho-papão da Hermione é desapontar a Minerva, ou desapontar a si mesma, no caso, ou desapontar uma figura de autoridade, né? Os próprios pais, talvez. Já especulou aqui, mas enfim. Próximo tópico. Na aula de adivinhação, a professora Sibila introduz os alunos à leitura de bolas de cristal. Hermione perde a paciência, insulta a professora e desiste da matéria, abandonando a aula pela metade. Surtou! Não tá gostando da minha aula, sai da sala. E ela levanta e sai da sala e os alunos fazem... Sai de sala, Hermione. Sai de sala. Não, eu não sou obrigada. Sabe por quê? O meu salário, todo fim de mês, tá caindo lá na minha conta. Quem tem que aprender são vocês, não sou eu. Aquele meme, né, do professor que perde a paciência. Mas eu concordo com a Hermione na profecia das parcas. As parcas me informaram que o exame de vocês tratará do orbe. A Hermione... Quem é que preparou o exame? Ela mesma. Francamente. Não, pra mim, a parte mais engraçada é que não tem responsabilidade nenhuma das parcas em relação a isso. As parcas têm responsabilidade, tipo, da criação, duração e extinção da vida. Não tem nada a ver com... De decisão de... Se bem que talvez na duração, né? Falando de pra onde vai o fio. Talvez. Talvez. Mas a senhora está errada, Sibila, é isso. Te defendi tanto até aqui, porém agora você está errada. Não faz sentido nenhum, é tu que faz o exame. Para com isso. E eu queria te perguntar, porque você falou pra mim que as parcas estão aí com letra maiúscula, né? E em inglês estão com letra minúscula, as fates. Tem uma hora que a Sibila fala assim, ela tá falando pra Hermione, ela fala assim que eu nunca viu alguém tão mundana como você, uma coisa assim. Tem esse termo? Não é mundano, não. É outra coisa, peraí. É tipo terrena, quer ver? Cuja mente fosse tão irreparavelmente terrena. É a mesma coisa. Mas é terrena com um T minúsculo. É interessante, porque em inglês ela chama ela de mundane, que seria tipo mundana, e ela chama ela de mundane com M maiúsculo. Por que será? Eu fiquei pensando também. E aí eu cheguei até a pesquisar, pensei assim, será se mundane significa alguma outra coisa em inglês antigo? Ou na mitologia mesmo, né, da Inglaterra igual e feito, do Reino Unido, né? Tem alguma coisa a ver? Não tem. Mas aí tem o mesmo significado que tem pra mim, por exemplo. E aí vem os gatilhos, mano. É que, bom, se você que tá ouvindo isso aí já participou ativamente de algum tipo de igreja protestante, principalmente, eu não sei como que é na católica, mas eu sei que na protestante é assim, o termo mundano, ele é usado pra designar tudo aquilo que não é sagrado. Então, por exemplo... Eu já participei ativamente de igrejas evangélicas. Eu tô falando dessa experiência minha.
Mas, por exemplo, se eu falo de uma cantora que canta músicas que não são músicas de adoração a Deus, essa cantora é uma cantora mundana. E ela canta músicas mundanas, ou músicas do mundo. E tem muitos trechos na Bíblia... tem muitos trechos na Bíblia que fala, tipo assim, nós somos separados do mundo, né? Você, enquanto filho de Deus, você é separado, deve viver separado do mundo, para que o mundo não o corrompa. Então, tipo, o mundano, quando ele não é sagrado, quer dizer que ele é pecaminoso, né? Entendi. E eu procurei em inglês o termo mundane, né? E que ele justamente significa a mesma coisa. Mundano, ele vem do francês também, que parece que mundo em inglês é monde, uma coisa assim. Monde. E aí... E aí, justamente, esse mesmo significado separatista, por assim dizer, né? Porque, pra quem não sabe, e inclusive eu pesquisei isso pra confirmar, o Reino Unido, ele não é um estado laico, né? Ele é um estado regido pela Igreja da Inglaterra, Igreja da Inglaterra com I maiúsculo e Inglaterra também com I maiúsculo, da qual o alto pontífice é a Rainha Elizabeth II. Ah, é verdade. Então, tipo Você assim... vê The Crown? Você vê The Crown? Você perdeu, nossa, do nada, eu tô aqui toda tipo, nossa, séria, Séria, né? plena. Vertentes protestantes, não sei o que, da Igreja da Inglaterra. E você vê The Crown? Aguardo notícias suas. Beijinhos científicos e Pfizer. Enfim, né, voltando do sul Rainha aqui. da Inglaterra. Se você vê The Crown, você sabe que a Rainha da Inglaterra, ela é o alto pontífice da religião, que é da Igreja da Inglaterra. E do Estado. E o Estado, o Reino Unido, ele não é laico, ele obedece às leis da religião da Igreja da Inglaterra, que é uma religião protestante. Eu achei que era anglicana. E eles têm que justamente fazer até um juramento, tipo, eu juro pela Rainha e por Deus, quando eles vão receber um cargo público, por exemplo. Entendi. Eu juro pela Rainha e por Deus que eu vou proteger os interesses do Estado e da religião da Igreja da Inglaterra. É, tipo, literalmente isso, sabe? Eles fazem um juramento. Apesar que uma das minhas figuras mitológicas brasileiras preferidas é a do Estado laico brasileiro. Né? Brincadeiras à parte. Porque, em teoria, o Brasil é um Estado laico, mas na nossa nota de dinheiro tá lá, Deus é fiel. Lá no nosso Congresso tem crucifixo e tudo mais. E tem pastor e padre fazendo orações lá diariamente, enfim. Mas o Reino Unido, na verdade, né? Não só a Inglaterra, ele é abertamente um Estado não laico. Então tem essa questão também de que na igreja protestante da Igreja da Inglaterra também é usado o termo mundane para designar aquilo que não é sagrado, aquilo que não está dentro da igreja, aquilo que é, em teoria, então se não é sagrado, ele é pecaminoso. É tipo meio que separatista. E na verdade eu tive todo esse gatilho aí, né? Me recuperei depois do surto. E... Eu não lembro de ter isso na Igreja Católica, não. Eu nunca participei, de verdade, assim. Eu conheço pouquíssimo da Igreja Católica, eu nunca tive muito relacionamento com pessoas que participaram ativamente da Igreja Católica, então, né, não faço ideia. Se você já participou ou participa da Igreja Católica, conta pra gente se existe esse termo, né? É o termo mundano ou o termo do mundo, pra designar coisas que não são sagradas, coisas que são seculares também, é chamado desse nome, secular. Enfim, o que eu queria dizer é que eu achei muito legal que aqui tem uma inversão de valores, né? O próprio Harry Potter, em geral, ele já é uma inversão de valores, por assim dizer, porque no Harry Potter, apesar de na Inglaterra sempre ter sido muito horrível ser considerado um bruxo ou uma bruxa, em Harry Potter é o contrário, né? É legal você ser bruxo e você é um bobão se você é um trouxa. Num estado protestante, uma pessoa não mágica num estado protestante. E aí, assim, aqui tem toda uma discussão que cabe, que é se existe um mundo bruxo na Inglaterra... ele conversa com a monarquia, não conversa, mas tipo assim, ele coexiste com a monarquia britânica. A rainha da Inglaterra, ela sabe que, igual o ministro, a gente sabe, depois ele descobre, né? Sim. Mas a rainha da Inglaterra sabe que tem um ministério da magia. Ela sabe tudo. Ela já passou por tanta coisa. Ela já passou por tanta coisa. Você vê The Crown? E também tem outras questões também. Em Harry Potter, quase nunca é citado que existe Deus, por exemplo, mas... Eu acho que em Relíquias da Morte tem uma citação que alguém fala graças a Deus. Alguém fala tipo assim, graças a Deus, alguma coisa assim, sabe? Nunca vi, mas não me lembro. Mas em Harry Potter a gente tem Natal. Tem. Que você pode comentar, então, que talvez não é o significado cristão, né? Apesar de ser chamado Christmas, que é de Cristo. Porque o Natal, como a gente conhece hoje, na verdade, ele é baseado num festival pagão, né? Do Yule, né? Tanto que no Cálice de Fogo tem o Yule Ball. Que é um baile de inverno, né? Que acontece ali mais ou menos no solstício do inverno. Mas enfim.
você pode comentar que talvez, o Natal ele pode até ser chamado de Christmas, mas ele não é chamado de Christmas porque ele é cristão, e sim porque os trouxas chamam de Christmas e os bruxos também chamam de Christmas. Ok, eu posso relevar isso. Mas, por exemplo, aqui a gente tá citando muito nesse capítulo aqui, tá chegando os feriados da Páscoa. A Páscoa não tem outro significado. Não, gente, não tem. A não ser que sejam, né? A gente tem a Easter, né? Que é o que é citado aqui, que é a Páscoa cristã protestante, que é de quando Jesus Cristo morreu. Na verdade, não cristã protestante, é cristã. Que é de quando Jesus Cristo morreu crucificado. E você pode, né, se não fosse citado em inglês, justamente que é Easter, você poderia justificar que talvez não é uma religião cristã, que seria, por exemplo, a Passover, que é a Páscoa dos judeus e tal. Que eles celebram, na verdade, a libertação dos hebreus no Egito. Mas, enfim, a teoria é de que os dois coexistem, o mundo bruxo com o cristianismo, e de que Jesus Cristo era um bruxo. A teoria é essa, eu fiz toda essa volta aqui pra soltar essa teoria que eu sempre li. Faz muito sentido. Por isso que transforma água em vinho, por isso que anda em cima da água, por isso que multiplica pão e peixe. Faz muito sentido isso, cara. Vou até dar um golinho na minha água, né? No meu vinho, não. Que eu transformei, que eu sou uma bruxa. Bruxona ela. Nossa, faz muito sentido isso. No mundo bruxo, claro, né? Uhum. A teoria é de que se a religião cristã coexiste com o mundo bruxo, então quer dizer que Cristo era um bruxo. E aí o ministério não pegou ele? Porque tava demonstrando poder. Naquela época, mano, 2000 e não sei quantos anos atrás. Os imperadores. Mas assim, é uma teoria só pra brincar e tal, pra falar. Sim, claro. E pra soltar também aqui a ideia, quem sabe um dia, né, não vou dizer especialista não, mas porque, né, não posso me chamar de especialista porque nunca fiz um curso, apesar de ter vivido muitos anos dentro da igreja, ter estudado bastante sobre o que eu tô falando. Mas quem sabe talvez um episódio extra sobre cristianismo, Igreja da Inglaterra e relação com Harry Potter. Treta! Quem sabe? Eu amo. Falando sobre história, falando de como foi fundada a Igreja da Inglaterra, que é muito recente. É muito legal essa história da Igreja da Inglaterra. Mas eu mesma não entendo muita coisa de religião, não. Porque eu ia pra igreja, que era católica. Mas assim, fui batizada e ia porque minha avó mandava. Meu pai mandava, que tipo, pra aparecer, sabe? Não é... Eu conheci um menino recentemente, que tô trabalhando agora, vou até trabalhar, né? E eu tava conversando com ele, ele frequentou a Igreja da Inglaterra durante muitos anos. E ele tava falando que ele frequentou até os 12 anos, e aí em 12 anos você faz a confirmação, né? Que é tipo assim, você eu fiz a primeira comunhão, que você acredita nisso, tá? E continua indo pra igreja. E quando chegou nos 12 anos, ele falou, não quero ir nisso mais. Porque o pai e a mãe dele mandava ele e os irmãos dele pra ele. É muito do interior da Inglaterra assim mesmo, sabe? E aí ele falando que os pais dele mandavam ele e os irmãos pra igreja com o vizinho, porque o pai e a mãe dele queriam ficar sozinhos em casa pra fazer o negócio. Meu Deus! Agora, cara, me deu coisa, porque eu ia com meus irmãos sozinhos. Ei! Mano, manda clareou a minha mente. Manda uma mensagem. Mãe, a gente perguntou um negócio. Uma dúvida, assim. Não, é sério, a gente ficava com muita raiva, porque, tipo assim, eles não iam. Aí mandava a gente. E os 4, que é 4, né? Uhum. E os 4 pra igreja andando, que era perto de casa, e voltava. Ele tinha que ir com os vizinhos, porque era uma região muito rural, né? Ele tinha que ir com os vizinhos, acordar cedo no domingo, fazer todo, né? E hoje em dia ele fala, eu odiava aquilo, eu ia, e eu sabia que meu pai ia mandar fazer aquilo. Ai, que horrível! Era por isso que ele mandava meus irmãos pra igreja no domingo de manhã cedo. Olha, que absurdo. Como que a gente chegou eu nisso? ia porque a minha mãe dizia que ia montar a piscina, sabe aquelas piscinas de plástico? Entendi. Quando a gente voltasse ia estar cheia. Nossa, a gente ia muito feliz. E tava cheia, viu? Tava. Talvez era isso que eu tava fazendo mesmo. Volta. Mas como é que a gente chegou nesse assunto, eu não sei. Você tá falando da igreja. Eu queria soltar a ideia aqui, né, de talvez fazer um episódio extra sobre isso, pra justamente fazer o link, porque eu acho que tem muita coisa da cultura britânica que linka com a Igreja da Inglaterra e que a gente não tem esse conhecimento, porque, né? É. E também pra voltar a falar de Dark de novo, porque Dark foi a primeira... Brincadeiras à parte, né? Porque Dark foi... Draco. Porque Dark foi a primeira obra de ficção, seja filme, série, livro, germânico que eu li. Então, assim, É verdade. foi a primeira coisa... Foi o primeiro contato que eu tive com cultura alemã, fora de, tipo, do que eu sabia da Primeira e Segunda Guerra Mundial, sabe? Ah, tá. Então, eu sempre... Eu falo isso, que, tipo, a gente lê coisas que são fora do nosso registro habitual, por assim dizer, igual a gente no Brasil, a gente é muito acostumado a assistir filmes de Hollywood. Então, a gente é muito acostumado com esse registro. É muito fácil pra gente hoje assistir um filme e você meio que, entre aspas, adivinhar o que vai acontecer. Porque você tá acostumado a ver filme daquele jeito, Nossa, daquele eu toda. tipo.
Então, assim, eu sempre me forço, a vez ou outra, eu tentar assistir ou ler alguma coisa de um registro diferente do meu. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com o humor britânico. Nossa, eu também. Mas assim, eu me forço vez ou outra a assistir um negócio, a ler um negócio, porque eu acho que te traz é um chamado à curiosidade, assim, sabe? Pra você conhecer mais da cultura. Por que ele acha isso engraçado? Por que essa piada aqui faz sentido, sabe? E eu acho que o humor britânico, principalmente, entrando nesse buraco de coelho aí, ele tem muito a ver, porque tem muita relação com os países vizinhos, né? Então acaba que você interliga as histórias dos países, enfim. Foi a primeira coisa Dark foi a primeira coisa alemã que eu assisti na minha vida e me trouxe uma curiosidade muito grande sobre a cultura alemã, sobre a vida alemã. E na época eu pesquisei muito sobre. E até hoje, assim, eu leio sobre, eu acho legal, assim, sabe? Então, Harry Potter é a mesma coisa. Acaba que pra gente é um chamado à curiosidade sobre a história britânica, Meu né? sonho conhecer a Inglaterra até hoje. Também. E, enfim, fica aí também um chamado a vocês a se forçarem, mesmo que você ache meio que, não acha tanta graça e tal. Ou tipo, filme francês, que negócio mais, tipo, por exemplo, eu... Vou falar isso aqui agora e vou me apedrejar. Detesto aquele filme da Amélie Poulain. Vou dar na tua cara. Porque, nossa, eu acho, tipo, um trem tão... É lindo! Não, é muito lindo. Que preguiça desse... Eu detesto esse registro francês. Nossa, detesto eu amo. esse jeito de filme francês. É tão fofinho. Mas é aquele negócio, vez ou outra eu me forço a assistir um. Por quê? Porque eu preciso desse banho de água fria, por assim dizer, pra clarear meus pensamentos e tal. Acaba que atiça uma curiosidade sobre França, sobre... Enfim, quando eu fui pra Paris, aquelas... Quando eu fui pra Paris, eu fui lá no bar que a Amélie Poulain trabalha e eu pedi o combo Amélie Poulain, apesar de eu odiar o filme da Amélie Olha Poulain. como ela é. Como tu és. Pois é, olha aí, vocês estão ouvindo isso aí, ama a Amélie Poulain e nunca foram pra Paris? Pois é, eu que detesto fui. Como é que ela é? Comi Olha, o que combo Amélie absurdo. Poulain. Ai, não. Enfim. Deus dá asas a quem não sabe voar. Falando em Deus. Falando de Deus. Enfim, nem sei onde que eu tô mais no assunto aqui, mas é isso, gente. Assistam coisas de registros diferentes, consumam, né? Sabe um negócio que eu quero Materiais de assistir? registros diferentes. É esses dorama da Netflix. Que tem um que já me Tô falaram criando que coragem mostra as Coreias. Que mostra muito a realidade. Nossa, eu tenho muita vontade de assistir. É porque tá na lista, mas vai chegar a hora deles. Eu tô criando coragem até hoje. Eu assisti Parasita, na verdade, a gente assistiu Parasita junto, Parasita né? é maravilhoso. Mas eu acho que Parasita, pelo que eu sempre diferente. ouvi, ele tem um registro muito hollywoodiano, sabe? É uma visão, pelo que eu ouvi, né? De novo, eu nunca assisti nada coreano além de Parasita. Mas pelo que eu ouvi, é uma visão muito hollywoodiana sobre Coreias. Coreia, no caso, né? Mas enfim... também tem vontade, mas tô criando coragem, assim. Tem muita... Aqui na Nova Zelândia, no catálogo, aqui tem muito, Tem né? muito! E tem muito também programa indiano, porque aqui tem uma população indiana muito grande. Então tem muito filme, muita série. Eu não gosto, eu já tentei ver, mas o nunca indiano tentei, eu não na verdade. consigo. Porque é muito... Não é nem tipo mexicano, eu acho que é muito mais do que o mexicano. É um negócio muito... Dramático, você fala? É drama e muito... Ai, não sei nem explicar, forçado, assim, sabe? Entendi. Negócio que tu pensa assim, nossa, sério isso? Eu vou amar, então, porque assim, nossa, me dá uma Maria do Bairro, eu assisto 65 vezes. Não, mas é eu muito, amo muito, todas muito, as muito. vezes. E tem umas coisas assim muito bizarras também. Uns cortes, o jeito de fazer é muito diferente do que a gente é acostumado. Então tu estranha, sabe? Tem que tentar muito pra assistir. Mas é isso. Assistam coisas além de coisas brasileiras, né? Que a gente já tá acostumado. E além de coisas hollywoodianas. Acho que faz muito bem pra saúde. Não além de brasileiro. Assistam também mais brasileiros. Porque tem umas... diferentes, né? Diferentes do Globo de sempre. Das porque grandes, tem umas séries e filmes né? brasileiros que são muito incríveis. Que tu fica assim, nossa, por que eu nunca vi isso antes? É muito incrível. E é muito diferente do que... Vou refazer minha frase então. Assistam cinema nacional além de Cidade de Deus e Bop. Tropa de Elite, é bem Bop. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Exatamente. Mas a Visões da Raven é ela, né? Perda da Páscoa, um de nós nos deixará para... dos nossos deixará para sempre, né? E é aquele negócio, né? Acertou, miserável. Acertou, miserável. Mas ela não acertou, né? Ela surfou na onda ali. O que deixou eles pra sempre perto da Páscoa foi o Perebas. Foi. Mas aí eu sabia que a Hermione ia nos deixar. Lógico que infernizou a menina até ela não aguentar mais. Se bem que eu acho que, né, não tô querendo tomar posição aqui, mas na briga de quem infernizou quem mais, eu acho que a Hermione infernizou a Sibila mais, mas tudo bem. Ela só surfou porque a na onda Sibila, ali. na verdade, ela não tava tentando infernizar a Hermione. É só o jeito dela de ser. De dar aula, né? E tem assim...
A questão do Perebas, por exemplo, que eu falo que na verdade se refere ao Perebas, é porque a gente leva em conta também que no Natal, quando teve aquele troço lá dos 13 sentados, né? A gente conta o Perebas como um sentado lá. Então ela, o olho interno dela aí, que o Rony tava se segurando pra não rir, inclusive me identifico com o Rony, pensando no olho interno. O olho interno dela vê o Perebas, né? Sim, sim. Sem ela nem mesmo saber quem é o Que Perebas. é. E que ele está ali. E o Harry ali, aqui, olhando pra bola de cristal. Eu tentando meditar. Eu toda, gente. A minha mente, ela passeia assim, igual a dele. Que coisa mais idiota. Por que eu tô tentando fazer isso? Nossa, eu não vou conseguir. Eu já tentei tudo que vocês imaginarem. Aplicativo de meditação, tudo que for. Nunca dei conta. A mente Eu não sempre para. fico assim, ó. Esvaziamento. Nossa, mas que coisa mais idiota. O próprio Harry lembra Pra um que negócio. eu tenho que fazer isso? O feriado de Páscoa se aproxima, com Rony cuidando do caso de apelação de Bicurso. Hermione cada vez mais sobrecarregada com as aulas e Harry treinando bastante para a final da Copa de Quadribol. Ela tinha sombras como as de Lupin debaixo dos olhos. Lembrando que, falando da Hermione, né? É mesmo. Lembrando que o Lupin, ele sofre de uma doença muito debilitante, né? A gente é tratado aqui no mundo bruxo como sendo uma doença, né? Algo que ele aflige ele. E a Hermione, ela sofre de uma doença que é chamada I'm a people pleaser, né? Eu preciso agradar os outros. Então ela precisa se provar pra Minerva, ela precisa se provar pra ela mesma, pros pais e pra escola inteira, né? Que ela é muito boa, porque tem aquela questão, né, de que ela é sangue ruim e ela quer se mostrar que apesar de eu ser sangue ruim, eu não gosto desse termo, mas enfim, na cabeça dela, né? Apesar de eu ser uma sangue ruim, eu sou tão boa quanto os outros, né? E só pra lembrar também, antes de eu encerrar meu comentário, que tudo isso foi feito com a permissão da professora responsável por ela. Obrigada. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Bora lá. Não, zoeira, tem mais uma parte também que eu tenho que falar. Falando de professores aqui, temos a prova, né, que a gente só especulou no último episódio. A prova de que, de fato, o Harry não foi punido por sair pra Hogsmeade escondido. Apesar do Lupin ter descoberto, né, que ele saiu escondido. Não foi. Fala, né, que o Malfoy tava com muita raiva do Harry por causa do negócio em Hogsmeade e porque ele sabia que o Harry não foi punido. Né? Paralelo aí com Ordem da Fênix, hoje a gente vê, né, a pior memória lá do Snape e né, o Sirius e o Tiago também não foram punidos por algo que eles fizeram. Apesar que, né, tacar a bola de lama numa pessoa e quase matar a outra são, assim, não são equivalentes, né, mas bem um pouquinho diferentes. A gente faz o paralelo. Gente, e eu acho assim que os estudantes de Hogwarts, eles não deveriam ser capitão do time, tipo, responsáveis por treinar o time, porque o Olívio... Nossa, acabou aqui pra mim. Todo o amor, você jogou fora. O amor que eu te dei. Cara, é tipo... quadribol. O amor que eu te dei. Assim, não tem tato, não tem jeito pra lidar com pessoa, com pressão, com nada. Ele tá só acabou com a saúde mental dos outros. Desesperadíssimo pra conseguir a taça, né? E aqui me tirou a dúvida que eu tinha, que se da última vez, eu não sei se a gente já comentou aqui, se da última vez que a Grifinória ganhou foi com o Carlinhos jogando, e foi, de fato. Eu não lembro se era exatamente essa dúvida ou se era, tipo, há quantos anos que a Grifinória não ganha. Porque eu sei que tem 7 anos que a Sonserina é a campeã. Mas a gente não sabe se, tipo assim, a última vez que ganhou antes desses 7 anos foi a Grifinória. Agora sim, a gente sabe, né? Sabe, o que eu quero dizer é que, tipo, a gente não sabia se há 7 anos atrás, 8 anos atrás, quem ganhou foi a Grifinória, ou sei lá, podia ter sido a Corvinal. Sim, sim. E aí não muda o fato de que há 7 anos a Sonserina tá ganhando. Né? Mas eu Ou tinha será que é o muita... contrário agora? Será se há 7 anos que a Grifinória não ganha? É 7 anos que a Sonserina... Não tenho certeza. Bom, a próxima parte do resumo fala um negócio sobre isso. Se tiver errado aí, vai ficar errado. Porque... Eu acho que é a Sonserina que ganha sempre assim. Bom. Mas que a última vez que a Grifinória ganhou foi com o Carlinhos. O lendário Carlinhos. O lendário Carlinhos Weasley, conhecido também como o melhor membro da família Weasley. Quem concorda, quem discorda está errado. Quem concorda está errado, eu ia falar. Quem concorda, respira. Quem concorda, respira. Chora se você chorou. Que? Chora se você chorou? É um meme, mano. Não tipo conheço. assim, curta se você chorou. Aí o povo, tipo assim, chora se você chorou. Entendi.
É um meme. É meme. Ai, mãe, é meme. Isso era tão cringe. Ai, vamos ao próximo. Durante a partida de quadribol, várias faltas são cometidas, mas no final das contas a Grifinória vence e leva a taça das casas pela primeira vez em 7 anos. Ah, porque assim de saúde pra descrever 5 páginas de partida de Gente, quadribol. é Porque... página, viu? Ai, falta de paciência. Aí um dá dedada no olho do outro, aí o outro grita, aí o Lino Jordan de novo, só fica, tipo, defendendo a Grifinória. E eu sei que a Sonserina foi uma desgraça com a Grifinória nessa partida. Porém, imparcialidade, gente. Se você não pode... É a mesma coisa de, tipo... Ah, não sei nem... Não, deixa. Mas, não, tô sem saúde também. Quer achar que é bom? Tá certo? Acha aí, então, tá bom. Você tá certo, eu tô errada. Só tô assim também de saúde. Gente, mas no final é muito maravilhoso. Depois que a Grifinória ganha... A frase, né? Muito linda. O Harry... Lê Nossa. Lê pra nós. Não, deixa eu ver primeiro que eu anotei aqui. Não, pausa. Antes é o Malfoy segurando na vassoura. Ah. O Harry vai atrás do pomo, o Malfoy se segura atrás da vassoura dele pra atrapalhar. Eu achei muito engraçada essa cena. Eu fico imaginando, sabe? O Malfoy no... Como é que chama quando tu vai segura no Pega canto, beirão. assim? Pega beirão de Faribolt. Ai, eu acho muito engraçado. E aí depois a cena da Minerva desesperada. Ela mesmo já tava secando os olhos na bandeira da Grifinória. Não, quando ela puta com o Malfoy. Porque ele fez isso, porque é falta. Tipo, ela já tira o chapéu dela e berra. Eu fico imaginando a Minerva berrando e já sem o chapéu e não tá mais nem aí pra nada. E xingando o Malfoy.